Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora a segunda parte das aulas falando sobre ligações químicas. Agora nós vamos falar de ligação covalente. Nós vimos na aula passada que as ligações ou que a estabilidade dos átomos pode se dar de várias maneiras, ou pelo menos de duas maneiras, né? Eles trocando elétrons, né? Perdendo, ganhando, formando íons, que formaria a ligação iônica, ou compartilhando elétrons. No caso de compartilhar elétrons, nós vamos ver que dois tipos de ligações podem ser formadas, tá? A primeira é essa daqui, formada a ligação covalente, beleza? Bom, vamos lá entender o que é a ligação covalente, tá? É o seguinte, ó, repara que nós temos aqui, né, dois átomos. Aqui eu tenho o núcleo de um átomo, certo? E aqui o elétron dele. Aqui a atração desses elétrons aqui, desse elétron por esse núcleo. O mesmo num outro átomo aqui, certo? Com seu núcleo e seu elétron e a atração entre eles. É isso que faz então um átomo. O núcleo e o elétron que é atraído por esse núcleo. Porém, para ganhar estabilidade, esse átomo aqui precisa ganhar um elétron. A mesma coisa o átomo de cá. Ele também precisa ganhar um elétron, certo? Então o que eles fazem? Ao invés de um ceder o elétron e o outro receber, como nós vimos na ligação anterior, o que eles fazem é compartilhar. O que significa isso? Os dois vão usar ao mesmo tempo o átomo. Então, quando esses dois núcleos aqui se aproximam, esse núcleo que já atraía o elétron que era dele, também passa a atrair o elétron que é do outro átomo, e vice-versa. Esse núcleo aqui que atraía o elétron dele, passa a atrair também o elétron que era do outro átomo. Ou seja, esse núcleo passa a ter dois elétrons girando em torno dele. E esse daqui passa a ter dois elétrons girando em torno dele. Então repare que quando eu faço uma ligação covalente, quando eu compartilho elétrons, é como se eu estivesse ganhando um elétron. Ou seja, no caso aqui, nesse tipo de ligação, os dois átomos saem ganhando. É como se esse ganhasse um elétron e esse também. Mas na verdade os dois estão compartilhando esse par de elétrons, tá? Então, olha só aqui, ó. Se a gente for pensar isso em termos de orbitais, do jeito que a gente viu lá, né? Um orbital aqui, por exemplo, do orbital de um átomo. Então o que significa? O núcleo dele, e esse orbital aqui, ó, é representado, ou significa que tem um elétron girando em torno desse núcleo. Aqui, ó, esse outro átomo também tem um núcleo, e o elétron girando em torno dele, formando este orbital. Um átomo isolado um do outro, certo? Quando esses dois átomos se aproximam, há uma que a gente chama de interpenetração desses dois orbitais, ou uma fusão desses dois orbitais, formando um orbital só. Então, reparem que agora aqui, ó, esse orbital, os elétrons, o par de elétrons, tanto o elétron que estava nesse átomo de cá, quanto nesse de cá, agora ele está aqui, ó, girando em torno dos dois núcleos. É isso então que forma a ligação covalente, ok? Então a gente tem que entender o seguinte: quando ou para formar uma ligação covalente, eu sempre vou precisar de dois elétrons. Normalmente esse par de elétrons que eu preciso funciona da seguinte maneira: um elétron de cada átomo. Então, esse doa um elétron para formar a ligação, esse doa um elétron para formar a ligação. Então esse par de elétrons girando em torno dos dois núcleos é o que forma para mim, ou o que gera para mim, a ligação covalente. Certo? Então, no caso da ligação covalente, os átomos compartilham os elétrons. Tá bom? Uma coisa importante para a gente lembrar aqui é o seguinte: na ligação covalente, como eu disse, os dois átomos querem ganhar elétron, têm alta afinidade eletrônica. E os elementos que têm alta afinidade eletrônica são os ametais. Então, uma ligação covalente, de modo geral, é formada entre dois ametais. Então eu junto um ametal com outro ametal. Ou seja, um elemento que quer receber elétrons com outro que quer receber elétrons. Então a ligação covalente, na verdade, ela acontece quando eu tenho dois átomos que querem ganhar elétrons, tá? E ao invés de um ganhar e o outro perder, ou os dois, né, perderem ou coisa do tipo, eles estão
compartilham. Quando os dois querem ganhar, eles compartilham. Então uma ligação covalente é sempre formada por dois ametais, ok? Tá, vamos falar um pouquinho dos tipos de ligação covalente que a gente tem, tá? Nós vamos ver aqui dois tipos de ligação covalente. Né? Um que a gente chama de ligação sigma, e aí na própria ligação sigma eu vou ter três tipos, tá? E a outra que é chamada de ligação pi. É importante a gente saber identificar quando a ligação é uma ligação sigma ou uma ligação pi, quando a gente for falar não só de termoquímica, né, ou seja, quando a gente vai falar de entalpia de ligação, de quebra de ligação, certo? Como também de falar em química orgânica, na hora de fazer reações orgânicas é importante a gente saber identificar quando há uma ligação sigma ou não, ok? Bom, vamos lá. Ó. O primeiro tipo de ligação sigma que nós vamos ver, ela acontece quando eu tenho dois átomos e a ligação vai acontecer com um elétron que está aqui nesse orbital do tipo S. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Nesse orbital eu tenho um elétron aqui, ó. Vou botar aqui assim, ó. Um elétron nesse orbital, certo? Nesse átomo, um elétron aqui. E esse outro também tem um elétron, tá? Então quando eu junto esses dois orbitais aqui do tipo S, então o último orbital, o orbital da camada de valência desse átomo aqui, tá? Tá no orbital do tipo S. O elétron de valência desse daqui, ou os elétrons de valência, o elétron que ele vai usar para formar a ligação covalente, está num orbital do tipo S. Então, quando eu junto esses dois orbitais do tipo S, eu vou formar aqui um orbital, então, ou uma ligação sigma SS, ok? Então, o que é uma ligação sigma SS? É uma ligação onde os dois orbitais S se juntam para formar um orbital só ou uma ligação covalente, ok? Muito bem. Agora, essa ligação, isso pode acontecer com um átomo que tem o seu elétron, né, de valência, aquele que ele vai usar para fazer a ligação, no orbital do tipo S, e um outro átomo que tem o elétron dele, deixa eu mudar a cor aqui, o elétron dele dentro de um orbital do tipo P. Então ele está usando um orbital, o elétron que ele está usando para fazer ligação está no orbital do tipo S, e o elétron que esse átomo está usando está no orbital do tipo P. Quando existe a junção desses dois orbitais, vai me dar um orbital, uma ligação desse tipo aqui, eu tenho então uma ligação sigma SP. Mas ó, as duas são sigmas, ok? E existe um terceiro caso, quando eu pego elétrons dos dois átomos e esses elétrons estão sempre no orbital do tipo P, certo? Então ele junta esses orbitais do tipo P, tá? E aí eu faço aqui a ligação covalente, nesse caso aqui uma ligação sigma PP, ok? Tanto esse, quanto esse são ligações sigma. O que mostra, o que faz com que eu considere elas numa ligação sigma? Porque essa interpretação, essa junção, essa sobreposição desses dois orbitais aqui para formar a ligação covalente ocorre de maneira frontal, ou seja, um orbital de frente para o outro, ok? Então toda vez que eu tiver a junção, a união desses orbitais, um de frente para o outro, eu vou ter uma ligação do tipo sigma, tá? Bom, além da ligação sigma, nós temos também o que a gente chama de ligação pi. Tá? Como é que acontece a ligação pi? A ligação pi vai acontecer da seguinte maneira. Ó, vamos lá. Tá, ó, eu tenho aqui então um elétron nesse orbital S, é P, nesse orbital P. Esses dois vão se juntar para formar esta ligação covalente aqui. Como nesse primeiro caso os orbitais estão um de frente para o outro, então eu formo uma ligação do tipo sigma, ok? Então esse orbital aqui, ó, essa ligação é sigma. Porém, esses átomos aqui precisam fazer mais uma ligação, ou seja, eles vão fazer uma ligação dupla. E aí agora eu não tenho mais como fazer a união, a junção desses orbitais de frente. O que na verdade vai acontecer é que eu tenho um elétron aqui e um elétron nesse orbital e eu vou juntar esses orbitais aqui, ó, esse e esse, para formar uma ligação, tá? Então eu junto essa metade, esse orbital aqui,
na parte de cima e essa parte de baixo junta formando mais um pedaço aqui, ó, do jeito que está aqui, certo? Esta ligação onde os orbitais não estão de frente um para o outro, e sim de maneira paralela um com o outro, a gente chama de ligação do tipo π, certo? É claro, quando você olha para a ligação propriamente dita, para o composto, não dá para identificar qual é a ligação sigma, qual é a ligação π, porque a gente representa basicamente do mesmo jeito. Mas o que você precisa entender é que toda vez que eu tiver uma ligação simples, esta ligação vai ser uma ligação sigma. Se eu tiver ligações duplas, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. E se eu tiver uma ligação tripla entre os compostos, eu vou ter uma sigma e duas π. Mas calma, nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos aqui e aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, ok? Ó, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora no como a gente faz para representar não só os compostos, mas as ligações covalentes entre os elementos químicos, tá? O que a gente precisa entender para poder saber fazer as ligações e quantas ligações eu vou fazer em cada composto? Eu preciso entender que cada ligação covalente é como se o átomo tivesse ganhando um elétron. Então, para eu saber quantas ligações um átomo precisa fazer, basta eu saber quantos elétrons ele tem na última camada, do mesmo jeito que eu fazia com ligações iônicas. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nesse composto, ou nesse átomo aqui, ó, tá? Eu tenho aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta, tá? Eu tenho aqui dois átomos de cloro. O cloro é da família 7A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Lembra, para ganhar estabilidade ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então o átomo de cloro precisa ganhar um elétron. Ou, no caso de fazer ligação covalente, ele precisa fazer uma ligação covalente, ok? Então tá aqui, ó, o cloro com os 7 elétrons dele. Ele pode, por exemplo, pegar um outro átomo de cloro, que também tem 7 elétrons na última camada e também precisa fazer uma ligação, né, ganhar mais um elétron, para poder fazer a ligação covalente e ficar estável. Então tá aqui, ó, eu junto esses dois átomos e aqui, ó, isso daqui é o parzinho de elétrons compartilhado. Isso então é um par de elétrons, fazer assim, par de elétrons compartilhado, tá? Isso é um par compartilhado. Por quê? Porque esse parzinho de elétron faz parte dos dois átomos. Então esse átomo de cloro tinha 2, 4, 6, 7 que é dele, mais o outro que está compartilhando, 8 no total. E a mesma coisa esse átomo aqui, ó. 7 mais o que ele está compartilhando, 8. Então completando o octeto, ok? Mas reparem que aqui aparece, né, alguns parezinhos de elétron que não são usados para fazer a ligação covalente aqui, tá? Esses pares de elétron aqui, deixa eu colocar na outra cor mesmo. Esses parezinhos que estão aqui, que não estão sendo compartilhados, que não estão aqui dentro, ó, que não estão no meio entre um outro, eles são chamados de pares ou par não compartilhado. Certo? Compartilhado. Esse é um par de elétrons não compartilhado e esse que está no meio aqui formando a ligação propriamente dito é o par de elétrons que a gente chama de par compartilhado. Ok? Tá, agora sim, uma coisa importante nesse caso aqui é que esta ligação aqui, ou seja, só existe uma ligação entre esses dois átomos, então a gente chama essa ligação aqui, eu tinha colocado do lado, de ligação simples. O que é uma ligação simples? É aquela onde apenas um par de elétrons está sendo compartilhado entre os dois átomos, ok? Um elétron de cada átomo. Bom, vamos dar uma olhadinha agora aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui, um outro exemplo.
Então aqui está o cloro de novo, com os 7 elétrons na última camada, precisando fazer uma ligação. E aqui eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, só tem um elétron, tá? Agora, o hidrogênio, ele também é um não metal, então por isso ele faz ligação covalente, só que ao invés de ficar estável com 8 elétrons, ele vai ficar estável com 2 elétrons. Ué, você vai perguntar, mas peraí, não era a regra do octeto? Eu não tinha que, para poder ficar estável, ter 8 elétrons na última camada? Não, na verdade não. Para ficar estável, ele precisa ter a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. É que a maioria dos gases nobres tem 8 elétrons na última camada. Porém, o hélio, ele é estável, é um gás nobre, está estável apenas com 2 elétrons na última camada. Mas toma cuidado, para que ele fique estável com 2 elétrons na última camada, esta última camada tem que ser a última e a primeira. Ou seja, só a primeira camada cabe 2 elétrons. Então, se o átomo tiver 2 elétrons, e esses 2 elétrons estiverem na sua primeira e única camada, ele está estável. Agora, se ele tiver 2, 3, 4 camadas, esta última camada, essa segunda, essa terceira, sendo a última camada, precisa ter 8 elétrons, tá? Então, dentro dos elementos que a gente vai fazer aqui, ligações covalentes, o hidrogênio é aquele que vai fazer ou vai ficar estável apenas com 2 elétrons, assim como o hélio, tá? Então, diferentemente do resto dos não metais, o hidrogênio, basta que ele faça uma ligação covalente e ele já está estável. Então é isso que a gente faz aqui, ó. Hidrogênio entra com um elétron, recebe um elétron do cloro, aqui está o parzinho compartilhado. O hidrogênio está com 2, está estável. O cloro está com 7, 8, está estável, certo? Aqui também, ó, só tem um parzinho de elétrons entre os dois, a gente chama isso de ligação simples, ok? Mas o que acontece com os elementos que têm, por exemplo, como o oxigênio, 6 elétrons na última camada? Tendo 6 elétrons, ele precisa ganhar 2, não é isso? Para ficar com 8, porque ele não tem só a primeira camada. Então, ele precisa fazer, já que ele precisa ganhar 2 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações covalentes, tá? Ele pode, por exemplo, fazer com o mesmo átomo, pegar um outro átomo de oxigênio, que também tem 6, e ao invés de fazer uma ligação ou compartilhar um par de elétrons só, ele compartilha 2 pares de elétrons, certo? Isso daqui é aquilo que eu falei, é o que a gente chama de ligação. Ó, isso é uma ligação, vamos botar para cá, ó. Ligação dupla, certo? Por quê? Porque eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhado entre os mesmos átomos. Lembrando que uma dessas ligações aqui é uma ligação sigma e a outra ligação é uma ligação pi. Não importa quem é quem, mas importa que uma delas é sigma e a outra é pi, tá? Nessa ligação dupla. Bom, outra opção que o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, tem para fazer é, ao invés de compartilhar com um único átomo, como está aqui, ele pode compartilhar com 2. E poderia ser com 2, com 3, com quantos ele quisesse, ok? Desde que ele completasse o octeto. Então aqui no caso, ó, este átomo de hidrogênio faz uma ligação com o átomo de oxigênio, então o hidrogênio já está estável com os 2 dele. O oxigênio, para poder terminar o octeto dele, faz uma outra ligação com outro átomo de hidrogênio para o lado de cá, ficando então com 8 elétrons estável. Agora está todo mundo estável, tá? Ó, nesse caso, eu não tenho uma ligação dupla não. O que eu tenho são ligações simples, certo? São 2 ligações simples. Isso é uma ligação simples, essa é simples. Todas essas ligações simples também são ligações que a gente vai chamar de ligações sigma, certo? Por quê? Porque tem só uma, lembra? Para ter pi tem que ter dupla ou tripla, beleza? Deu para entender? Então, esta forma de representar aqui a gente chama de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Nessa fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, todos os elétrons de valência, ou seja, todos os elétrons da última camada têm que ser representados, e a gente representa quase sempre por bolinhas, X, qualquer marquinha assim, mas eu tenho que representar
todos da última camada. Entre os dois átomos aqui eu represento os pares que estão sendo compartilhados e em volta dele os elétrons que sobram, os elétrons não compartilhados, ok? Bom, só que, claro, fica difícil, complicado, chato, demorado a gente ficar desenhando sempre com bolinhas usando a fórmula de Lewis. Então, existem outras formas mais simples para a gente poder também representar os compostos covalentes, que a gente chama de tem ligação covalente, que a gente pode chamar de compostos moleculares, né? Essa junção, quando eu junto compostos, junto átomos através de ligação covalente, a gente chama essas estruturas de estruturas moleculares, porque eles formam moléculas, certo? Vamos lá, ó. Aqui, ó, eu tenho exatamente aqueles exemplos que nós tínhamos lá. O cloro fazendo uma ligação simples com outro cloro. Só que aqui, ao invés de representar todos os elétrons de valência, eu não preciso representar eles. Eu até posso, se eu achar conveniente e necessário, mas não é obrigatório aqui, tá? E além disso, ao invés de representar o parzinho de elétrons ou os elétrons com bolinhas, eu represento através de um traço. Então toda vez que eu tenho um traço aqui, ó, isso daqui representa um par de elétrons, tá? Cada tracinho é um par de elétrons. Então tá lá, uma ligação simples, uma ligação sigma entre dois átomos de cloro. Olha o HCl. Lembra, também tinha uma ligação entre eles só, então representa um tracinho, certo? O O2, lembra, eu tinha uma ligação sigma, pi era uma ligação dupla, então eu ponho dois tracinhos, tá? Olha a água aqui, ó. Um tracinho com hidrogênio para cá, outro para cá, duas ligações sigma. E aqui, para a gente poder representar, para poder mostrar, o nitrogênio da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa fazer 3 ligações. Então ele pode, como por exemplo aqui, fazer ligações com um átomo de hidrogênio mesmo. Isso daqui a gente chama então de ligação tripla, tá? Essa ligação tripla acontece quando eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados então com os dois átomos. E lembra, na ligação tripla eu tenho uma sigma e 2 pi, ok? Outra coisa importante é assim, ó, quando for necessário, talvez seja, eu vou colocar de outra cor, você representar os parezinhos de elétrons não compartilhados, tá? Eu posso representar esses parezinhos não compartilhados ou com bolinhas ou com tracinhos mesmo. Para ficar mais fácil, eu vou representar tracinho. Lembrando, cada traço representa um par de elétrons, compartilhado ou não compartilhado, não tem problema. Bom, como é que eu faço para saber quantos elétrons ainda eu preciso colocar ou quantos parezinhos de elétrons eu preciso colocar em torno de cada átomo? É só lembrar, com exceção do hidrogênio, né, no caso das ligações covalente, tá, com exceção do hidrogênio, todos os outros elementos precisam ter 8 elétrons em volta dele, ou 4 tracinhos, 4 parezinhos de elétron. Só o hidrogênio é que vai precisar só de um parzinho, ok? Então, por exemplo, olha o cloro aqui. Esse está sendo representado em volta desse cloro apenas um tracinho, né? Ou seja, 2 elétrons. Ele ainda precisa de 6 mais 3 tracinhos, então eu posso representar aqui, ó, 1, 2, 3. A mesma coisa aqui, ó. Tem um parzinho ou um tracinho aqui, um parzinho em volta dele, e eu preciso de mais 3 para formar os 4 parezinhos, ou seja, os 8 elétrons da camada de valência. Aqui é a mesma coisa lá, o cloro. Tem 2, ele precisa ter 4, 6, 8. Lembra, o hidrogênio não. O hidrogênio eu não preciso colocar nada, já está estável, porque ele só precisa de 2, ok? E aqui no oxigênio? O oxigênio já tem 2. Então ele precisa ter 8, não é isso? Tem 2 conjuntinhos, 2 tracinhos, ele precisa ter 4 tracinhos, precisa ter 8 elétrons. Então já tem 2, 4 elétrons, 2 tracinhos. Eu vou colocar mais 2 tracinhos aqui, ou mais 2 pares de elétrons para formar 2, 4, 6, 8. A mesma coisa de cá, ó. Põe 2 tracinhos para representar mais 4 elétrons, ok? Aqui, ó, oxigênio. Hidrogênio já está estável, porque já tem 1. Esse oxigênio precisa de mais 2 tracinhos, ou de mais 4 elétrons. E o nitrogênio? Também precisa de 8. Já tem 2, 4, 6, então eu ponho mais um tracinho aqui, 7, 8. Mais um tracinho aqui, 7, 8, ok?
E por último, depois essa fórmula, né, que a gente está representando aqui através de tracinhos, a gente chama de fórmula estrutural. Então a estrutural é muito parecida com a de eletrônica, só que no lugar dos parezinhos de elétrons, das bolinhas, e tem que colocar todos, eu coloco tracinhos, tá? E a fórmula molecular é aquela que vocês já estão mais acostumadas, é onde eu coloco só o número de átomos de cada elemento que eu tenho na fórmula. Então aqui ficaria Cl2, HCl, O2, H2O e N2, ok? Muito bem. Vamos então continuar. Fazendo agora os exercícios, né, desta aula, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então das propriedades dos compostos covalentes, né, as propriedades físicas e químicas, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre fases de agregação, ou o que a gente chamou atrás de estado físico que eles estão. Tá? Diferentemente dos compostos iônicos, em que eu podia afirmar, olha, todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente, porque o ponto de fusão e de ebulição deles são muito altos, e isso acontece porque a ligação iônica é extremamente forte, então a estrutura daquele composto é formado por íons que estão se atraindo fortemente, então é difícil romper, quebrar isso, então o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai lá em cima, então eles são sólidos. Nos compostos covalentes eu não consigo dizer isso, tá? Porque eu tenho composto covalente sólido, como é o caso da sacarose, né? Líquido, como é o caso da água, ou gasoso, como é o caso do cloro. Por quê? Porque diferentemente do composto iônico, que faz com que esses átomos ou aquela estrutura se mantenha unida, coesa, é uma ligação química, uma ligação iônica. Aqui nos compostos covalentes não. Eu tenho as moléculas, e dentro das moléculas eu tenho as ligações. E eu consigo, essa estrutura é unitária, eu consigo separar essa molécula. E o que faz com que essas moléculas se mantenham unidas? Na verdade, elas se mantêm unidas por interações intermoleculares. Né? Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre interações intermoleculares, mas só para lembrar, ligação de hidrogênio, de polo induzido. Então, é isso que faz com que essas estruturas fiquem unidas. E quanto mais forte é esta interação, mais sólido ou mais gasoso. Então, no caso da sacarose, eu tenho uma estrutura, uma força de interação muito grande. Né, além da própria massa da molécula que é muito grande, então ela está no estado sólido. A água também tem uma interação muito forte, mas uma massa pequena, então ela está no estado líquido. Já no gás cloro, não, a massa é pequena e a interação é muito fraca. Tá? Então eu consigo ter nos 3 estados físicos, não dá para a gente definir. Agora, vamos falar um pouquinho dos sólidos, tá? Desses sólidos dos compostos covalentes. Na verdade, nós temos 2 tipos. Um tipo é esse que eu acabei de falar para vocês, ou seja, a gente chama isso de retículo cristalino molecular, porque são moléculas, estruturas que eu consigo separar, como por exemplo CO2, né, como por exemplo o iodo, ou como a sacarose, né, que está errado aqui, mas é C12H22O11, então como a sacarose. Esses compostos são moléculas, estruturas unitárias que ficam unidas por interações intermoleculares e formam então um sólido. Então, e lógico que isso tem uma organização, como todo sólido tem uma organização. Então a gente chama isso de retículo cristalino molecular. São moléculas unidas por interações intermoleculares, ok? Agora, existe um tipo de sólido que tem formado por não metais, ou seja, por ligação covalente, em que eles são bem mais parecidos com a ligação ou com o retículo cristalino iônico. Né? Lá eu tenho os átomos ou os íons unidos pela ligação iônica, formando uma estrutura muito grande que eu nem posso chamar de molécula, né? Porque quanto mais eu não consigo separar, eu não consigo ter uma estrutura só formada por Na e Cl, por exemplo. Né? O que eu consigo é ter um aglomerado desses íons. Tá certo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui os átomos, ao invés de estar unidos por ligação iônica, estão unidos por ligação covalente. É o que acontece, por exemplo, aqui no diamante ou no grafite. São átomos de carbono unidos por ligação covalente. Então ele forma uma estrutura muito grande disso daí, né? Então aqui ó, diamante e grafite, forma uma estrutura muito grande.
tá certo? Unidos sempre por ligações covalentes. E esses não são os únicos, tem outros, como por exemplo o óxido de silício, quartzo, né, aquele cristalzinho que a gente tem lá quando você pega, lá eles usam para enfeitar, né, feito de quartzo, parece umas pontas assim, aquilo é feito também de óxido de silício, mas a ligação, existe uma ligação, não são só moléculas, existe uma ligação entre eles. Tá? Então vamos lá, ó. Retículo cristalino molecular são moléculas que estão unidas por interações intermoleculares. Retículo cristalino covalente, eu tenho átomos ligados por ligação covalente formando uma estrutura muito grande, ok? Beleza? Bom, então vamos lá para os exercícios, tá bom? Olha, nesse exercício número 1, eu vou precisar conhecer um pouquinho mais do que as ligações ou conceitos de ligação covalente, tá? Vou precisar não só da ligação iônica, mas de outros conceitozinhos que a gente vai aprender ao longo do tempo. Então é claro, esse exercício é um exercício de vestibular, ele vai ser aplicado a vocês depois que vocês já tiverem visto todo o conteúdo, então lógico que lá no final do ano do vestibular, talvez essas informações todas já tenham sido dadas, mas agora em alguns momentos aqui, talvez a gente não conheça todos os requisitos para resolver o exercício. Mas vamos focar naquilo que interessa, que é a ligação covalente aqui, ok? Então vamos lá, ó. No capítulo O Jardim de Mendeleev, Sachs discorre sobre uma de suas paixões, a tabela periódica. Segundo suas palavras, a tabela periódica era incrivelmente bela, a coisa mais bela que já vira. Eu nunca seria capaz de analisar adequadamente o que beleza significa neste caso para mim. Simplicidade, coerência, ritmo, inevitabilidade ou talvez a simetria, a abrangência do fato de cada elemento estar firmemente encerrado em seu lugar, sem lacunas, sem exceções, cada coisa subentendendo todo o resto. Certo? Usando uma tabela periódica dos elementos, indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Então a gente vai precisar ver uma tabela periódica para poder responder essas questões, ok? Então vamos lá, ó. Primeira afirmação. O metal alcalino do terceiro período, então, ó, metal alcalino, lembra, metal alcalino, família 1A, certo? Do terceiro período, mais o calcogênio, família 6A. Então aqui, ó, família 1A, família 6A. De menor massa atômica, lembra? Massa atômica vai crescer de cima para baixo. Quanto mais elétrons, mais massa, mais camadas, ele vai aumentando. Então o menor é o que está mais em cima. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha numa tabela periódica aqui, ó. Tá? Vamos puxar a tabela periódica para cá para a gente poder ver. Ó, olha só. Tá aqui, ó. Família 1A, lembra? Ele pediu dos metais alcalinos. Do terceiro período. Primeiro, segundo, terceiro período daqui, ó. Então, quem que é o metal alcalino do terceiro período? É o sódio, tá? E quem que é o calcogênio? Família de C6, 6A, de menor massa, é o que está mais em cima, é o oxigênio, tá? Então, vamos voltar lá, ó. Tá aqui, ó. Voltar. Opa, aqui, agora sim. Deixa eu apagar isso daqui, né? Muito bem. Ó, então vamos lá. Sódio, família 1A, um elétron na última camada, perde e vira Na+. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada, ganha 2, vira 2-. Se eu juntar esses dois, eu vou precisar de 2 desse e um desse para formar o composto para poder dar zero. Então a fórmula vai ficar Na2, ó, então tá lá. Metal alcalino do terceiro período, o sódio, e o calcogênio de menor massa atômica, o oxigênio, formam um composto iônico. Sim, formam um composto iônico. Lembra, esse daqui, ó, é um metal, né? E esse daqui é um ametal. Então formam sim um composto iônico e a fórmula deles é Na2O. Então esse primeiro aqui é verdadeiro, tá? 2. O ferro forma 2 cátions estáveis. Bom, isso é o que eu falei para vocês de saber
né, algumas informações. Vocês ainda estão vendo NOx, número de oxidação, cargas e tudo mais, cátions e ânions. Mas isso é uma informação verdadeira, tá? O ferro, sim, ele tem possibilidade de formar cátion de duas cargas, o ferro 2+, e o ferro 3+. Bom, alguns de vocês já devem lembrar disso, né, de outros anos, do terceiro ano passado que vocês viram. Então, beleza. Até aí, beleza. As fórmulas dos cloretos desses cátions são, respectivamente, lembra, cloro, ó, vamos voltar aqui, ó, cloro, tá aqui, ó, família 7A, certo? Cloro, família 7A, tem 7 elétrons na última camada, tá? Bom, 7 elétrons na última, opa, aqui. 7 elétrons na última camada, então vou pegar o ferro 2+, e vou colocar com cloro, 7 elétrons na última camada, ganha 1, vira cloro menos. Se eu juntar esses dois, eu preciso de um desse e dois desse, então a fórmula vai ficar Fe, primeiro cátion, Cl2. E se for o ferro 3+, também com o cloro, eu vou precisar de um desse e três desse, então a fórmula vai ficar FeCl3, ou seja, não vai formar, apesar dessa parte, ó, o ferro forma cátions estáveis, ferro 2 e ferro 3, e a fórmula dos cloretos desses cátions são, respectivamente, Fe2Cl, não, Fe3Cl, não, a fórmula é FeCl2, FeCl3, então isso daqui é falso, certo? E por último não, né? Tem mais dois. Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio formam diversos compostos covalentes, sim, formam ligações covalentes. Por quê? Olha lá, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, hidrogênio, todos esses elementos aqui são ametais, lembra? Ó, a divisão aqui entre os ametais ocorre mais ou menos aqui, ó, certo? Então todos eles são ametais, e se são ametais, tá? Opa, vou voltar aqui, vamos voltar lá, ó, fechar aqui. E se são ametais, sim, vão formar ligações covalentes, certo? Como, por exemplo, a ureia representada pela fórmula estrutural abaixo. E essa fórmula está certinha, né? O carbono fazendo 4 ligações, porque é da família 4A, o oxigênio fazendo 2, nitrogênio fazendo 3. Então, sim, ó, isso daqui é a fórmula da ureia, certo? Então esse é mais um assunto, mais um conceito que você deveria saber antecipadamente para resolver. Mas calma, quando a gente falar de orgânica, a gente vai falar bastante dessa molécula aqui, então a gente vai lembrar, ok? 4. A molécula C2H6O possui 4 elétrons não compartilhados. Bom, a próxima aula, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre determinação de fórmulas estruturais. Como é que eu faço para determinar a fórmula estrutural de um composto, certo? Sem contar que quando a gente chegar lá na parte de química orgânica, a gente vai falar desses compostos, que ele é um composto orgânico aqui. Mas, enquanto isso, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Eu tenho que fazer sempre 8 elétrons, fazer ligações suficientes para poder formar 8 elétrons. Então olha aqui, ó, carbono, família 14, 4A, 4 elétrons na última camada. Então eu tenho que fazer 4 ligações. Então vou botar aqui o carbono, ó, 1, 2, 3, 4. Só que eu tenho 2 átomos de carbono. Então a gente costuma, para poder facilitar a nossa vida, escrever sempre aqueles átomos que têm o maior número de ligações, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um outro átomo de carbono. Então vai formando 1, 2, 3, 4 ligações. Repara que eu já fiz uma ligação covalente entre eles aqui, tá? E depois vou colocar aqui o oxigênio, certo? O oxigênio tem que fazer 2 ligações. E agora, para completar, vou colocar os hidrogênios. Cada hidrogênio precisa fazer 1, então vou completar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então repare que desta forma, né? Desta forma, eu tenho aqui, ó, todos os átomos de hidrogênio fazendo uma ligação, ficando estáveis. Os 2 átomos de carbono fazendo 4 ligações, ficando estável. Mas olha só, o oxigênio só tem 2. Lembra que eu falei para vocês? O que a gente tem que fazer para poder completar? Na verdade tem 8. É que eu não representei aqui o parzinho de elétron não compartilhado que ele tem. Certo?
Mas ó, não se preocupa, na próxima aula nós vamos falar de formas, de estruturas, de escrever a fórmula estrutural, vou mostrar algumas técnicas para a gente escrever fórmulas estruturais e a gente vai saber identificar direitinho, né, o parzinho de elétron não compartilhado, e daria até para fazer, né, saber quantos pares de elétrons compartilhados, não compartilhados, sem mesmo fazer a fórmula estrutural, ok? Então vamos lá, ó. A molécula aqui possui 4 elétrons não compartilhados, sim, ó, lembra que cada risquinho, cada desses aqui é um par de elétrons, então aqui eu tenho 4 elétrons não compartilhados, esse daqui também é verdadeiro. Então, a alternativa correta, ou desculpa, esse vai ser verdadeiro, né? Esse também é verdadeiro, esse também é verdadeiro. Então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, alternativa E. Beleza? Exercício 2. Analise a tabela periódica e os seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre. Ó, o enxofre está aqui, ó. Ele é da família 16, tá? Ó. Ele está aqui nesse pedacinho aqui, ó. Ok? Então vamos lá, ó. Tem massa atômica maior do que o selênio. Lembra, pessoal? A massa atômica... Deixa eu pegar aqui. Ó, a massa atômica vai sempre aumentando de cima para baixo, tá? Então, o selênio está embaixo. Então, o selênio tem massa atômica maior do que o do enxofre, certo? Lembra que vai aumentando assim, ó, a massa e o número atômico, certo? Então, o primeiro aqui é falso. O enxofre pode formar com o hidrogênio um composto molecular de fórmula H2S, ó. Enxofre família 16. Então, o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa fazer 2 ligações, né? Então, ele vai fazer uma ligação com o átomo de hidrogênio para o lado de cá. Lembra, ele tem 6 elétrons na última camada e faz uma outra ligação, um outro átomo de hidrogênio para o lado de cá. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons que era dele, mais os 2 que ele está compartilhando com o hidrogênio, né? Então aqui, ó, eu vou ter a fórmula estrutural sendo assim, ó. Eu posso ou não colocar, lembra o parzinho de elétrons aqui, ó, esse daqui que sobrando aqui em cima, tá? Se eu precisar, eu posso colocar aqui, beleza? E a fórmula molecular H2S. Então isso aqui é verdadeiro. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio. Então vamos lá, ó, lembra, o que é energia necessária para remover um elétron da camada mais externa? A gente aprendeu isso lá em propriedades da tabela periódica, a gente chamou isso de energia de ionização, certo? E lembra, a energia de ionização na tabela periódica cresce nesse sentido aqui, ó, certo? Da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Se eu pegar o enxofre que está aqui e o sódio, eles estão no mesmo período da tabela periódica, período 3, certo? Então, ó, quanto mais para a direita, maior a energia de ionização. Então vamos lá. A energia do enxofre é maior do que do sódio? Sim, a energia do enxofre é maior do que do sódio, então aqui é verdadeiro, certo? E por último, pode formar com sódio um composto iônico de fórmula Na3S. Ó, vamos lá, ó. Sódio é da família... Deixa eu botar uma outra cor aqui, eu vou botar em verde. O sódio é da família 1A. Um elétron na última camada tem tendência a perder e vira Na+. O enxofre, já que eu estou pegando aqui o sódio, um metal, e o enxofre, um não metal, forma uma ligação iônica, não é isso? Não ligação covalente, tá? O enxofre da família 6A ganha 2 elétrons, vira S2 menos, desculpa, 2 mais não, 2 menos, né? 2 menos. Muito bem. Se eu juntar esses dois aqui, vai formar um composto iônico. Né? Por que um composto iônico? Porque isso daqui é um metal e isso daqui é um A metal.
tá? Então, se eu tenho um metal e um ametal, vou formar um composto iônico, não uma ligação covalente. E aqui a fórmula vai ser, eu vou precisar de dois desse para dar duas cargas positivas e um desse para dar duas cargas negativas. Então a fórmula é Na2S, não Na3S, então isso aqui é falso, certo? Então vai ficar como verdadeiros apenas o 2 e o 3, 2 e o 3, alternativa C. Beleza? Bom, exercício número 3. Vamos lá. A figura abaixo traz um modelo de estrutura microscópica de determinada substância no estado sólido, estendendo-se pelas três dimensões do espaço. Nesse modelo, cada esfera representa um átomo e cada bastão uma ligação química entre os dois átomos. Tá? Então vamos lá. A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser, vamos lá, sílica, que é o óxido de silício. Vamos pensar um pouquinho. Óxido de silício, uma ligação entre silício e oxigênio, uma ligação covalente, tá? Uma ligação covalente entre eles. É possível, já que eu estou desenhando bastões, uma ligação covalente é possível, ok? Diamante. Diamante também seria possível, né? Eu tenho vários átomos aqui. Também no diamante eu tenho ligações covalentes, certo? Mas por que não pode ser diamante? Por que eu vou excluir diamante? Porque ó, eu tenho átomos diferentes. E o diamante é formado único e exclusivamente por átomos de carbono. Então ó, não pode ser, só tem um elemento. Cloreto de sódio, NaCl, metal e não metal, isso daqui é um composto iônico. Se fosse um composto iônico, eu não posso representar por esses bastõezinhos aqui, porque eles indicam uma ligação covalente. Então, cloreto de sódio também não pode ser. Zinco metálico, pelo mesmo motivo do diamante, né? Primeiro que isso aqui seria metal, então não teria as ligações covalentes, e segundo que no zinco metálico eu não tenho dois átomos diferentes, certo? E por último, celulose. A mesma coisa lá, eu até tenho ligações covalentes entre eles, porém aqui eu só tenho dois elementos diferentes e na celulose eu teria que ter três, então não pode ser. Então realmente a gente tem aqui um sólido covalente, um sólido, não é um sólido molecular, é um sólido covalente, tá? E é a sílica então aqui, tá ok? O exercício 4 diz: o raio covalente de um átomo corresponde à distância entre o núcleo do átomo e a camada de valência. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o raio é a distância do núcleo até o final da eletrosfera. Então o raio desse átomo é isso. Claro, desse átomo também vai ser do núcleo até o final da eletrosfera, certo? Então, e aí ele fala, o comprimento de ligação é aproximadamente a soma dos raios covalentes dos átomos envolvidos. Então, é claro, a distância de ligação seria isso, a distância entre os dois núcleos, que nada mais é do que a soma desse raio mais a soma desse raio, certo? Aqui eu tenho dois átomos iguais, mas não importa se forem dois átomos diferentes, vai dar na mesma, ok? Então vamos lá. Na fórmula estrutural do ácido acético encontramos ligações CH, OH, CO, C-O e C simples C. O que eu tenho aqui são os tipos diferentes de ligação que eu tenho aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho ligação C simples H, O simples H, C simples O, C O e C simples C. Agora, como é que eu vou determinar qual é a distância de ligação de cada um deles? Porque ele fala assim, ó, considerando a distribuição eletrônica e o número atômico de cada átomo, a alternativa que apresenta valores coerentes para os comprimentos de ligação presentes na molécula do ácido acético é. Tá? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso saber o tamanho relativo desses átomos, mais ou menos o raio de cada um desses elementos químicos aqui, ou seja, carbono, né? Qual que é o raio dele? Oxigênio, certo? E o hidrogênio. Pelo menos um tamanho relativo, ou seja, quem é o maior deles, quem é o menor. E para isso, então, a gente precisa olhar na tabela periódica, certo? Então vamos lá, ó. O hidrogênio está aqui. Carbono e oxigênio estão aqui, certo? Lembra, o raio atômico, ele cresce sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo.
tá? Bom, aqui o menor de todos vai ser o hidrogênio. Embora ele esteja mais para a esquerda, ele tem uma camada a menos. Né? Lembra que uma camada a menos faz muita diferença. Então o menor que eu tenho é o hidrogênio. Tá? Agora, carbono e oxigênio estão no mesmo período. E quanto mais para a esquerda é maior. Então esse daqui é o maior átomo. O carbono é o maior átomo. E o hidrogênio é o menor átomo. Certo? Então o oxigênio fica como átomo intermediário. Então vamos voltar aqui. Ó. O carbono é o maior átomo, ok? Esse é o menor átomo. E esse é um tamanho intermediário, ok? Bom, eu nem preciso descobrir o tamanho de todas as ligações químicas, né? Vamos começar tentando o seguinte, vamos pegar aqui, qual dessas vai ser a menor ligação, tá? A menor ligação vai ser aquela formada entre os dois menores átomos, ou seja, entre hidrogênio e oxigênio, tá? Então esta ligação aqui vai ser a menor, certo? Vamos ver aqui a ligação OH, tá aqui, ó, onde ela é a menor, ó, aqui, ó, 97. Então, 97 picômetros. Então, eu já poderia, só por aqui, dizer que a alternativa correta é a B, mas vamos verificar o restante, né? Vamos tentar ver qual é o maior. Vamos ver se realmente o maior bate ali, né? Maior vai ter que ser entre os dois maiores. Se eu tenho ligação entre oxigênio e carbono, mas ó, eu tenho uma ligação carbono-carbono. Esses dois átomos que são o maior, os dois ligados entre eles. Então, sem dúvida nenhuma, essa daqui vai ser a maior ligação, porque são dois átomos, os dois átomos que estão aqui são os maiores, certo? Então vamos ver, ligação C simples C, 54, ó, realmente é o maior, ó, 110, 132, 54 ou 154 picômetros é o maior. Então pode ver que realmente a alternativa aqui é a alternativa B, ok? Eu posso até avaliar com relação aos outros aqui, né? Mas só desses dois, achar o maior e o menor, já é o suficiente para determinar qual é a alternativa. Beleza? Até mais.